Você já imaginou comprar um carro usado, acreditar estar fazendo um ótimo negócio e meses depois descobrir que foi enganado por uma fraude? Pois saiba que isso acontece mais do que você imagina. A adulteração de quilometragem, ou seja, a manipulação do odômetro, é um dos golpes mais comuns no mercado de veículos usados. Criminosos reduzem o número de quilômetros rodados para valorizar o carro, iludir o comprador e cobrar muito mais do que ele realmente vale. Hoje, você vai descobrir em detalhes como esse crime funciona, quais sinais observar e como se proteger de cair nessa armadilha. Antes de continuarmos, já se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe este vídeo. Informação como essa pode salvar alguém próximo de perder milhares de reais em um golpe. A adulteração da quilometragem pode parecer sofisticada, mas na prática se tornou um recurso comum entre golpistas. Nos veículos antigos, com odômetros analógicos, a manipulação era feita de forma mecânica. Bastava desmontar o painel e alterar os roletes que exibiam os números. Já nos veículos modernos, o processo envolve dispositivos eletrônicos. Com o auxílio de equipamentos ilegais, criminosos conseguem acessar a central do carro e modificar o registro digital de quilômetros. Em alguns casos, substituem todo o painel por outro menos rodado, simulando um carro em excelente estado. O mais assustador é que esses métodos deixam o carro aparentemente perfeito, enganando compradores menos atentos. Mas, apesar do esforço, existem sempre sinais que entregam a farsa. E é sobre eles que precisamos falar. O golpe da adulteração de quilometragem segue um roteiro repetido. Primeiro, o carro é preparado. Reduz-se a quilometragem e, em alguns casos, realiza-se uma higienização completa para rejuvenescer o veículo. Depois, o anúncio é publicado com descrições chamativas. Único dono. Baixa quilometragem. Conservadíssimo. O valor claro fica acima do mercado. Afinal, um carro menos rodado atrai mais interessados. O problema é que, por trás dos números manipulados, o motor, a suspensão e outros componentes já estão bastante desgastados. Essa discrepância se torna um problema para o comprador poucos meses depois da compra, quando começam a surgir falhas mecânicas incompatíveis com a quilometragem anunciada. E o pior, muitos desses criminosos focam em vítimas específicas, mulheres, idosos e compradores apressados, justamente porque confiam mais facilmente na boa aparência do carro. É comum que, no entusiasmo da compra, muitos motoristas deixem de lado a avaliação detalhada do carro. Mas esse é justamente o momento mais importante. A quilometragem adulterada pode enganar os olhos, mas dificilmente engana uma inspeção profissional. Antes de fechar negócio, é fundamental levar o carro a um mecânico de confiança ou a uma empresa especializada em vistorias. Uma análise completa que inclui avaliação visual, checagem de documentos e leitura eletrônica do módulo pode revelar contradições. É nessa fase que muitos golpes são desmascarados. Infelizmente, muitas vítimas só percebem a fraude depois que problemas sérios surgem. E aí já é tarde. Portanto, lembre-se, gastar algumas horas avaliando um carro é muito mais barato do que perder milhares de reais em um negócio fraudulento. O interior do carro é um dos melhores lugares para identificar sinais de adulteração. Volantes extremamente lisos, pedais gastos e bancos com costuras frouxas dificilmente condizem com um carro que supostamente rodou apenas 30 ou 40 mil quilômetros. Botões de vidros elétricos arranhados, manoplas de câmbio desbotadas e apoios de braços soltos também entregam uso intenso. O detalhe mais curioso é que os golpistas muitas vezes se esquecem de pequenas marcas do dia a dia, como arranhões em portas, desgaste nos cintos de segurança ou até o brilho natural de superfícies muito usadas.
Ao observar com calma, é possível perceber que o interior do carro conta uma história diferente daquela mostrada no painel. Por isso, desconfie sempre de incoerências entre o que você vê e o que o odômetro mostra. Além da parte visual, o desgaste do carro fala muito sobre o passado dele. Pneus carecas, suspensão batendo ou amortecedores sem eficiência não combinam com quilometragens baixas. Se o vendedor insiste que o carro tem apenas 20 mil quilômetros rodados, mas os pneus já estão no fim da vida útil, é sinal de alerta imediato. O mesmo vale para freios e embreagem, componentes que, em teoria, deveriam durar dezenas de milhares de quilômetros, mas que, no carro anunciado, já precisam de substituição. Essa incoerência mostra que a quilometragem não bate com a realidade. Comprar um carro nessas condições é assumir uma bomba relógio mecânica, que vai exigir manutenção cara logo depois da compra. Um dos métodos mais eficazes para detectar adulteração é o uso do scanner automotivo. Esse equipamento lê informações armazenadas nos módulos eletrônicos do veículo, especialmente no motor e na transmissão. Muitas vezes o painel é adulterado, mas o módulo ainda mantém o registro real de uso. Ao comparar os dados, é possível identificar discrepâncias gritantes. Imagine um carro que mostra 50 mil quilômetros no painel, mas cujo módulo registra 120 mil. Esse é o tipo de prova que desmonta o golpe imediatamente. O scanner também fornece informações sobre falhas passadas e históricos de manutenção, reforçando a análise. Por isso, sempre peça a leitura por scanner antes de fechar negócio. É um investimento pequeno diante do prejuízo que pode evitar. Um carro não se resume ao número que aparece no painel. O estado de manutenção fala muito mais sobre sua história. Um veículo com baixa quilometragem, em tese, deveria ter peças originais ainda em bom estado. Se o carro já passou por diversas trocas pesadas, como embreagem, suspensão completa ou correia dentada, desconfie. Essas trocas só fariam sentido em quilometragens bem mais altas. Da mesma forma, um carro que supostamente rodou pouco não deveria apresentar vazamentos de óleo, fumaça no escapamento ou motor ruidoso. A inspeção mecânica revela se o carro está coerente com a quilometragem apresentada. Se não estiver, você tem fortes indícios de adulteração. Na era digital, descobrir o passado de um veículo nunca foi tão fácil. Existem serviços de consulta online que mostram histórico de IPVA, sinistros, leilões e até quilometragem registrada em vistorias anteriores. Além disso, concessionárias e oficinas autorizadas mantêm registros das revisões. Com o número do chassi, é possível verificar se o carro realmente fez as manutenções na quilometragem indicada. Muitas vezes, um simples relatório revela o golpe. Carros anunciados com 40 mil quilômetros, mas que já tinham mais de 70 mil registrados em revisões passadas. Essa comparação entre documentos oficiais e o que aparece no painel é uma das formas mais eficazes de evitar ser enganado. Existem bandeiras vermelhas que devem acender imediatamente. Vendedores que evitam responder perguntas detalhadas, recusam inspeção por mecânicos independentes ou mostram pressa em fechar negócio, geralmente escondem algo. Outro sinal é a divergência entre os documentos do veículo e a quilometragem atual. Além disso, quando o estado do carro não condiz com o número do odômetro, a fraude é quase certa. Nunca aceite a desculpa de que o antigo dono usava pouco. Carros contam histórias por meio de seus detalhes, e quando essas histórias não batem, a verdade costuma estar escondida atrás de números adulterados. No fim, a maneira mais segura de confirmar uma adulteração de quilometragem é realizar a leitura do módulo eletrônico do carro com um scanner profissional. Ele confronta os dados do painel com o histórico real do veículo, revelando se houve manipulação. Quando combinado com avaliação visual, consulta online e análise mecânica, esse recurso praticamente elimina as chances de você cair em um golpe.
Comprar carro usado exige atenção, paciência e, acima de tudo, informação. Golpistas podem manipular números, mas não conseguem esconder todos os sinais. Agora você já sabe como funciona a adulteração de quilometragem e quais passos seguir para não cair nesse golpe. Desconfie de negócios fáceis demais. Sempre investigue o histórico do carro e nunca finalize uma compra sem realizar uma leitura por scanner. Se inscreva no canal, curta este vídeo e compartilhe com quem está de olho em um carro usado. E comente aqui embaixo. Você já viu algum caso suspeito de adulteração de quilometragem? Sua experiência pode ajudar outros motoristas a não caírem nessa armadilha.